Olá pessoal, tudo bem? Sempre que eu venho aqui para Jaú, eu venho fazer uma caminhada aqui no Lago do Jaú. E aqui na caminhada hoje, eu vi umas coisas aqui que me fez lembrar de um episódio, de uma conversa que eu tive com a minha filha. E eu quero contar isso para vocês. Vou procurar um lugar para parar ali, para sentar. E quero contar para vocês sobre o episódio. Mas é muito interessante de que o que eu vou falar para vocês não é só eu que sei, todo mundo sabe. Mas que tá aos olhos de todo mundo. Ó, mudando de assunto, olha só como que é bonito aqui, né? Olha só, é um lugar muito bonito. Mas que a gente precisa parar um pouco e pensar, e refletir como devemos cuidar de um lugar bonito, né? Não tô aqui para fazer crítica não, mas só para lembrar de que precisamos cuidar daquilo que é nosso. Nosso, que eu digo entre aspas, né? Nosso, da humanidade. É o que Deus nos deixou, mas acabamos deixando os nossos lixos por aqui. Bom, enfim, vou dar uma paradinha aqui para falar para vocês o que me fez recordar essa caminhada aqui. Deixa eu só encontrar um lugar aqui melhor. Bom, não achei um lugar melhor, né? Não consegui parar, mas eu vou andando, né? E a gente vai falando. E como eu tinha falado para vocês, é sobre os restos, né, que a gente costuma jogar por aí e para onde vão. Isso me fez lembrar um episódio que eu comentei com a minha filha, que eu conversei com a minha filha. Então é assim, eu estava indo para o mercado com a minha filha, isso já há algum tempo atrás, isso foi aqui mesmo em Jaú, e eu quero chamar sua atenção porque de repente isso pode servir também para você orientar seus filhos, ou falar, ou comentar com alguém da sua família, dos seus amigos, porque quando eu falei para minha filha, valeu para mim. Ficou valendo para mim porque eu mesmo aprendi com o que eu estava ensinando para ela. Enfim, estávamos indo para o mercado a pé, né? Que ficava próximo de casa, a gente morava aqui em Jaú. E no ponto de ônibus tinha muito lixo. Era uma segunda-feira, provavelmente no final de semana, era perto de um clube. E aí o pessoal da noite deve ter jogado lixo lá. Ó, não estou sozinho, deixa eu só dar uma viradinha que eu vou voltar aqui, que eu não estou sozinho. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Cadê? Olha lá. As capivaras estão fazendo companhia. Dá para ver ali no fundo? Bom, enfim, estávamos indo ao mercado e o ponto de ônibus cheio de lixo. E minha filha questionou: "Ô pai, por que esse povo joga o lixo aqui no chão, caramba? Por que, né, a calçada tá cheia de lixo, garrafa, papel, né, resto de lanche? Por que fazem isso?" Falei: filha, infelizmente as pessoas são assim. Ainda comentei pra ela: "Você sabe que isso é pecado, né?" Ela se admirou. Como assim pecado? Jogar lixo no chão é pecado? E aí eu lembrei do versículo, que eu vou deixar a referência aqui em cima ou aqui embaixo. As referências bíblicas que eu vou estar, os versículos bíblicos que eu vou estar falando, eu vou deixar as referências aí. E tem um versículo que diz, lá em Tiago, que diz assim: se você sabe fazer o que é certo e não faz, você peca. Bom, se você sabe fazer o que é certo e não faz e você peca, né? A Bíblia também tem resposta sobre o pecado, né? O que a Bíblia diz sobre o pecado? O salário do pecado é a morte. E eu falei isso para ela. Então as pessoas, quando estão fazendo errado, sabendo o que é certo, estão cometendo pecado. E isso serve para todas as situações, viu? Para tudo. Para a vida pessoal, para a vida conjugal, para a vida familiar, para o trabalho, para a escola, em tudo. Se você sabe fazer o que é certo e você não faz, você peca. E a resposta para o pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. E aí ela se assustou quando eu falei sobre isso, sabe? Porque, poxa, então quer dizer que jogar no lixo eu vou morrer? Não. Expliquei para ela que não. Nem sempre
é a minha morte física. Nem sempre a morte é física, até porque os versículos bíblicos, a palavra de Deus, ela trata mais o espírito do que o físico. Sim, fala sobre o físico, trata sobre o físico, mas ela é mais espírito, porque Deus é espírito. E fala mais sobre o espírito do que o físico. Bom, e eu expliquei para ela o seguinte, de que tudo aquilo que a gente faz sabendo que está errado e a gente faz, e a gente peca, a palavra cumpre. E o cumprimento da palavra é o quê? O salário do pecado é a morte. E naquela situação onde jogaram o lixo, ela falou, mas quem que vai morrer com esse lixo aqui? Simples. No momento de chuva, uma enxurrada leva aquele lixo que estava ali no ponto de ônibus. E vai levar outros lixos. Outras pessoas fizeram a mesma coisa e muitos outros fizeram a mesma coisa. E esse lixo vai sendo levado. Vai e tampa o bueiro. O bueiro vai se transbordar num dia de chuva, a água vai invadir a casa de alguém. E dias depois dessa conversa, aconteceu um episódio de enchente aqui em Jaú. E aí, a gente ficou sabendo que uma senhora não conseguiu sair de casa antes da água entrar e ela veio a falecer. Ficamos sabendo também que um bebê recém-nascido, a mãe não conseguiu salvar e também veio a falecer. Por quê? Porque houve uma enchente, a água entrou na casa que estavam próximos aos córregos, e com isso ceifou a vida dessas pessoas. Morreram. Então quer dizer que o salário do pecado é a morte. Porque aquele pecado de ter cometido, jogado lixo no chão mesmo sabendo que era errado, o resultado, né, daquele pecado, ele foi concluído. Em algum momento ele foi concluído. Pode ser que não tenha sido concluído na vida daquela pessoa que jogou. Mas talvez poderia até ser um parente mais próximo ou ela mesma. E isso acontece com a gente todos os dias. Isso acontece com a gente em todos os momentos. E nós precisamos refletir o que temos feito sabendo que está errado. Porque essa pergunta serviu para mim. Quando eu refleti sobre isso, eu lembrei de que perdi muita coisa. Quando eu fiz sabendo que estava errado, mas queria ter a razão, e aí eu perdi. Hoje eu recordo de coisas que eu perdi, pessoas que eu perdi, contatos que eu perdi, relacionamentos que eu perdi, porque eu sabia que estava errado e fiz, e perdi. Porque o salário do pecado é a morte. O meu físico hoje paga pelo meu erro de arrogância, de ego, e hoje eu pago por isso. Eu sei que Jesus veio para nos perdoar e perdoar aquele que se arrepende. Me arrependo de tudo que eu fiz sabendo que estava errado, me arrependo. E com essa mensagem eu quero convidar você também. Se arrependa de tudo que tenha feito, de tudo que você fez, sabendo que estava errado. Porque essa é a oportunidade que nós temos. Às vezes o que a gente só precisa é de alguém dar um cutucão, dar uma chamada, despertar, para que a gente possa então lembrar de que existe uma saída. Ainda tem uma saída, ainda há esperança. É você lembrar de que se você arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque Deus amou tanto esse mundo que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pague o preço da morte, mas que tenha a vida eterna. Essa é a mensagem de hoje para você. Não sei qual é a sua situação, não sei como você tem passado, não sei quais foram os erros cometidos, consciente ou inconsciente. Mas o meu convite para você, como pastor, conselheiro, capelão, é deixar para você essa mensagem. Ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito, irmã. Todos nós temos erros e cometemos eles constantemente. Mas a palavra de Deus nos diz constantemente que Ele é fiel e justo para nos perdoar, desde que conscientemente nos arrependemos. Então eu convido você, arrependa-se enquanto você pode, enquanto você está lembrando, enquanto é possível. Porque depois da morte, depois da nossa carne sem vida, não tem mais jeito. Aí é a morte mesmo, eterna.